Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos, muita paz que todos nós estamos precisando. E vamos continuar a nossa leitura do livro 12 Passos com uma Paz Interior, da autoria da Peregrina da Paz, com a tradução de Luiz Antônio Mileco. E a gente lia ontem. Por fim, no meio da batalha, veio a experiência do pico de um monte diferente e maravilhoso, e pela primeira vez eu soube o que significava a paz interior. Senti unidade. Unidade com todos os meus companheiros seres humanos. Unidade com toda a criação. Na verdade, a partir daí, nunca mais me senti separada dela. Eu podia voltar de quando em quando ao topo dessa montanha. O tradutor diz assim: quer me parecer que essa montanha, bem como as outras e também os vales, não passam de símbolos a retratarem estados de consciência vividos pela autora. Isso se tornará mais evidente nas próximas linhas. Então, retomando, eu podia voltar de quando em quando ao topo dessa montanha e permanecer aí por períodos cada vez mais longos, chegando mesmo a só ocasionalmente dormir fora do local. Então, chegou uma maravilhosa manhã em que despertei e compreendi que nunca mais precisaria descer de novo ao vale. Eu soube que, para mim, a batalha estava terminada, que finalmente eu tinha sido bem-sucedida em dedicar minha vida à busca da paz interior. Repito, este é um ponto de onde não há retorno. Você nunca mais poderá recuar para o campo de batalha. Ela terminou porque você quer fazer a coisa certa e já não precisa ser empurrado para isso. Muito legal, gostei. É isso que nós queremos, chegar a essa montanha, ao topo dessa montanha da paz interior e nunca mais sair dela. Que legal. Vamos então para o Livro dos Espíritos. E Kardec perguntou: por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não fazem isso de modo ostensivo? Se lhes fosse dado contar sempre com a ação deles, vocês não trabalhariam por si mesmos e o seu espírito não progrediria. Para que este possa se adiantar, ele precisa de experiência e adquire-a frequentemente a essa custa, a custa do trabalho. É necessário que exercite suas forças sem o que seria como a criança, a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que lhes querem bem é sempre regulada de maneira que não tolha seu livre-arbítrio, porque se não tivesse responsabilidade, não avançaria na senda que lhe há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela seu guia, e de tempos em tempos lhe brada advertindo-o do perigo. Pois é, né? Para a gente não ficar dependente da ação dos espíritos. A maior parte do tempo a gente acha que a ideia é nossa, que é o nosso sucesso, é o nosso triunfo, é a nossa vitória, mas o nosso espírito protetor está ali, nos dando força o tempo todo. Nossos guias espirituais estão nos advertindo quando precisa. Então,
vamos confiar em Deus e nos nossos protetores. No livro A Gênese, a gente vai continuar sobre os fluidos. A gente está falando da natureza e propriedade dos fluidos, dos elementos fluídicos. E a gente está falando do fluido cósmico universal. No estado de eterização, que é o de imponderabilidade, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares do mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e para eles, os espíritos, são o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Os espíritos os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como os homens fazem com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Lá, porém, como nesse mundo, só os espíritos mais esclarecidos podem compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz, da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e escutam. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas entre tais fluidos há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem ser observados como se observam os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial esse estudo porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Bom, eu diria que nesse mundo que a gente vive hoje, onde as ondas eletromagnéticas, ondas de comunicação são muito mais familiares a nós, com Wi-Fi, celular, a gente não precisa mais ligar um aparelho na tomada para que ele funcione, precisa carregar a bateria só, mas a gente já tem uma dimensão desse mundo invisível muito mais aberta, né, para poder entender o mundo espiritual também. Então, é isso. Vamos terminar as nossas leituras com a trova Definições. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier e assinada por Casimiro Cunha. Vive acima da calúnia
em que a maldade se exprime. Aos olhos tristes da inveja, a própria virtude é crime.